Aí tá gravando. Tem você, o Fernando, e tem mais um também? Ou só você? Sim, não, sou eu e o meu sócio, o Flávio Marcelino. Ele está conectado, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. E Isso você quer mesmo. colocar aí Ele está. também? Sim, por favor. Só um momento. Eu já coloquei aqui. Acho que ele tem que ir aqui no cantinho do lado e ativar o vídeo. Isso, perfeito. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Ótimo. Ótimo. Boa noite. Boa noite, comunidade. Todo mundo tá chegando agora. Mais uma sessão aí. Essa sessão vai ser um pouco diferente, né? O Flávio e o Fernando vai apresentar pra gente aí o processo de cadastro, de trading, de futuros também vai falar um pouquinho? Não, a gente não preparou nada de futuro, né? A gente pode abordar sem nenhum problema. Muito bom, que a comunidade tem dúvidas também de futuros, mas tudo que vocês puderem abordar aí, ao máximo, vai Legal. conseguir ajudar a comunidade com certeza. Legal. Obrigado Bom, pelo aqui convite, João. é com vocês agora, é com vocês. Como não tem perguntas, né, a gente não recebeu perguntas, a gente só vai acompanhar vocês aqui. Eu posso dar um toque aqui para vocês, posso falar alguma coisa que a gente tem experiência aqui com a comunidade e também ensinar as pessoas a fazer trading aqui. Eu tenho essa experiência, então, A gente pode consolidar as perguntas no final também, não tem nenhum problema. com certeza. A gente vai deixar o chat aqui aberto e aí a Legal. comunidade pode fazer perguntas. Perfeito. Posso compartilhar minha tela, John? Com certeza, fica à vontade. Deixa eu compartilhar Já ela tá aqui aí, agora. já tá habilitado. Só me avisa quando vocês conseguirem dar uma olhada. Já estou vendo. Tá dando pra ver, né? Beleza, pode Sim. começar, pessoal? Vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela Maxi, né, pelo John, pelo convite. A gente preparou uma apresentaçãozinha aqui, pessoal, que é bem interessante, né, que a gente gostaria de dar esse overview para vocês, saindo do básico e indo até o avançado no mercado de criptoativos. Então, primeiramente, a gente gostaria de apresentar quem é o CryptoPass. Tá? O CryptoPass é uma consultoria onde nós compartilhamos, né, em nossa comunidade diversas estratégias de compra e venda de criptoativos, né? Então a gente compartilha uma carteira mensal, uma carteira hold que ela é revisada mensalmente, uma carteira semanal que ela é revisada semanalmente, uma carteira swing. E também fazemos a gestão completa de portfólio. Então o que é uma gestão completa de portfólio? Né? O investidor que ele não consegue acompanhar o mercado. Então a gente faz toda uma gestão de DeFi, de carteira para ele, entendendo qual que é o perfil desse investidor. Quem ainda não segue, né, o CryptoPass, nós temos um canal no YouTube e também temos aí um canal, nosso perfil aí no Instagram. Me apresentando rapidamente, meu nome é Flávio Marcelino, eu sou engenheiro de produção, eu sou cofundador do CryptoPass, tá? Investidor desde 2015 no mercado tradicional, então eu vim lá de ações, fundos imobiliários, enfim, né, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional, os REITs, stocks, enfim. E no mercado de criptoativos desde 2019, né, eu comecei aí com a compra do Ether, né, do Ethereum, por volta de $300, e aí eu surfei aquela onda ali de 19, 20, 21 das altcoins, tá? Quer apresentar, Fernando? Bom, vou pegar aqui a fala. Eu sou o Fernando Silva, também sou cofundador do CryptoPass. Eu atuo mais na parte de operações e área técnica, fazendo a parte das carteiras, de indicações e as ferramentas também. Eu sou investidor também desde 2015. Eu iniciei pelo Bitcoin, na verdade, não pelo Ethereum. E estou nesse mundo aí envolvido até a cabeça desde então. Só para algumas pessoas perguntaram, né? O CryptoPass ele foi fundado em 2021, em abril de 2021. Na questão de gestão de portfólio, hoje nós temos aproximadamente aí R$500 mil em gestão, então aproximadamente um pouco mais de $100 mil, com alguns clientes, né? E a gente tem essa comunidade também, onde a gente compartilha essas estratégias, tá? Bom, falando do básico, pessoal,
a gente gostaria primeiro de falar sobre o perfil do investidor. Então, primeira coisa, né, para quem ainda não investe no mercado de criptoativos, até no mercado tradicional, primeiro você precisa se conhecer como investidor. Então, você é um perfil conservador, é um perfil moderado, é um perfil arrojado, o quão você aceita, né, e consegue absorver a volatilidade. Né? A gente vê que no mercado de criptoativos ele é extremamente volátil. Então, como você tem estômago, né, literalmente, para você aguentar essa volatilidade? Quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Né? O quanto você quer alocado para criptoativos? Então, é necessário você entender, primeiramente, o seu perfil como investidor. Se você consegue dormir com uma volatilidade alta e baixa, né? De ver seu patrimônio derretendo aí 50%, 70% em uma semana, até mesmo em um dia, agora está um pouco mais controlado. Mas é importante você se conhecer justamente como investidor. Esse é o primeiro ponto, saindo do básico. Segundo ponto é a gente abrir uma conta numa corretora para comprar o criptoativo, né? Então, primeira coisa, a Maxi, extremamente fácil, simples a gente acessar a plataforma, criar, né, o seu cadastro, vai pedir algumas documentações, super simples, menos de uma hora você consegue fazer isso, todo o processo e já ter o seu cadastro ativo. Então, a primeira conta é ter uma conta numa corretora. O segundo ponto é você fazer uma transferência do seu banco para dentro da corretora. Como é que você pode fazer isso? Através de Pix. Super simples, gratuito, né? Você faz uma transferência do seu banco para dentro da corretora. O dinheiro vai chegar lá e aí você vai comprar os seus primeiros criptoativos, tá bom? Ainda no básico, como você vai comprar seus primeiros criptoativos? Primeiro você precisa analisar e fazer um gerenciamento de risco da sua carteira. Então, quais são os projetos que eu vou investir? Então eu vou colocar aqui um lapisinho. Primeiro, né, qual que é o projeto que eu quero investir? Eu quero investir em qual tipo de projeto? Qual tipo temático? Eu quero investir mais em ativos relacionados a blockchain, ou seja, redes, então em tokens como Ethereum, como Avax, como, enfim, Optimism. Você precisa entender qual o projeto que você gostaria de investir. Quem são os criadores, quem é o time de desenvolvimento, qual que é o propósito desse criptoativo, quais são os diferenciais dele em relação, né, aos outros, quais são os concorrentes, possui auditoria, quais são as auditorias desse projeto. Se forem uma stablecoin, vocês viram que recentemente a gente teve o problema do stablecoin algorítmica, né? Com a Luna, com a Terra Luna. Então, assim, é importante a gente fazer essa análise e o gerenciamento de risco, não colocar todo o seu patrimônio num projeto específico, faz essa diversificação, tenha caixa, extremamente importante ter caixa, principalmente nesses momentos de volatilidade, né? Tudo bem até aqui, John? Pode seguir? Tá perfeito aqui. Da minha parte aqui, tudo bem. Se tiver alguma pergunta, Legal. eu leio. Tudo certo aí, Fernando? Pode seguir? Beleza. Pode seguir. Vamos lá. Próximo ponto, né? DCA, extremamente importante. Flávio, eu não sei quando que eu devo comprar um projeto, o Bitcoin, o Ethereum, qualquer outro criptoativo. Eu não sei quando eu tenho que comprar. Eu já tenho, por exemplo, 10 mil reais, R$1.000 na minha mão. Compro tudo de um ou compro tudo de outro? Calma, né? É importante. Existem estratégias, tá? O Fernando vai falar um pouco, uma estratégia gráfica, uma análise técnica, onde você pode, né, entender graficamente os padrões gráficos, enfim, e ter entradas e saídas melhores de acordo com o gráfico. Porém, existem estratégias como o Dollar Cost Averaging, que é o DCA, onde você compra em determinados pontos, né, de valorização e desvalorização do ativo. Então, o que significa isso? Basicamente, é você fazer compras recorrentes. Você compra todo mês, coloca uma estratégia. Eu vou investir tanto por cento do meu salário em criptoativos e desse tanto por cento eu vou comprar semanalmente, eu vou comprar mensalmente até o final do ano. E aí você consegue diminuir essa volatilidade e ter um preço médio, né? Então, um preço médio, tanto se ele estiver no topo, quando ele estiver abaixo, você vai sempre estar comprando, tá? Justamente essa foi uma das estratégias do Warren Buffett, né? Então ele foi sempre comprando compras recorrentes desde os 10 anos dele, e hoje ele está aí 90 e poucos anos e é o investidor com mais sucesso aí ao longo do tempo. Ou seja, é a sobrevivência no mercado, não é uma corrida, é uma maratona. A gente tem que
estar sempre comprando, né, compras recorrentes, que é importante, e sobreviver ao mercado, né, não sair do game. Então essa é uma estratégia que eu gosto bastante, DCA, tá? Mensalmente a gente vai comprando aí o ativo, tá? Comprou na corretora, entrou na Mexi, fez lá o seu cadastro, fez o Pix, comprou, analisou qual é o projeto, qual que é o propósito, leu o white paper, beleza. O que eu vou fazer a partir de agora? Sacar o dinheiro da corretora. Você pode sacar isso e colocar numa hard wallet. Então isso daqui é uma hard wallet, para quem não conhece, que é uma carteira, né, fria, que a gente chama de cold wallet. Então essa aqui é uma Ledger Nano S. E aqui você transfere, saca para dentro de uma hardware wallet. Na verdade, não, o seu ativo ele não fica aqui, ele está na blockchain, só que é somente uma chave para você acessar o seu ativo na blockchain. Isso daqui eu posso jogar no lixo, não tem nenhum problema, mas ninguém pode ter o acesso às suas chaves privadas, que são as palavrinhas lá que ficam guardadas com você. Então é importante que você guarde essas palavras, 2, 3 papéis diferentes, anote isso, não tire foto, não manda para o e-mail, não copie e cole em algum lugar, salve isso num papel, guarda um na casa da sua mãe, outro na casa do seu namorado, da sua namorada, outro na sua casa, diversifica isso e lembre onde você guardou, né? Então é extremamente importante. Então aqui a gente tem várias hardware wallets, as mais conhecidas são a Trezor, nós temos a Ledger, né? Essa daqui é a Ledger Nano X, e essa daqui que eu mostrei para vocês é a Ledger Nano S. É mais uma questão de espaço para você alocar a blockchain, as blockchains dos ativos. Então, a Ledger Nano S ela tem menos espaço, a Nano X ela tem um pouco mais de espaço, mas todas são extremamente importantes e seguras. Onde comprar, né? Que eu não toquei no ponto de onde comprar. Você pode comprar diretamente do fabricante oficial, que no caso da Ledger é a França, eu comprei diretamente por lá, chegou em 3, 4 semanas, ou você pode comprar diretamente do distribuidor aqui no Brasil, tá? Mas é muito simples e muito fácil aí de você configurar, enfim, você vai instalar um aplicativozinho, no caso da Ledger, e ali você vai instalar os aplicativos da sua hardware wallet, beleza? Então eu falei até agora, pessoal, o básico para você fazer, né, a compra desse ativo, entender qual que é o ativo, e fazer o DCA, né? Agora o Fernando vai falar um pouco da parte gráfica, de análise técnica, como isso é importante. Beleza. Obrigadão, Flávio. Então, basicamente, como o Flávio mesmo falou, existe a estratégia aí de compra de criptomoedas. Está tendo um pouco de retorno aí sobre as minhas falas. Alguém deve estar com o microfone aberto. Eu mutei uma pessoa aqui. Tenta agora, acho que agora está melhor. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, então, como o Flávio falou, a estratégia de DCA, ela serve justamente para que a gente consiga fazer um preço médio em cima de um ativo, até porque, dependendo do mercado, as flutuações ficam cada vez mais complexas de entender, então você acaba perdendo a oportunidade tentando adivinhar o fundo ou o topo do mercado, então é muito mais, como eu posso dizer, eficiente que você faça essa estratégia de compras recorrentes para que você tenha o DCA. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a famosa análise gráfica, que é justamente o que é chamado como análise técnica, onde a gente tenta prever os movimentos do mercado a partir, né, dos movimentos comuns dos investidores, tá? Então, uma comparação básica é que existe o investidor técnico, que a gente chama, e o investidor fundamentalista. O investidor técnico, ele basicamente ele consegue identificar movimentos em massa, né, de investidores fundamentalistas, que num gráfico ali como se fosse um lançamento de produto, o fundamentalista é o cara que ele analisa os fundamentos de um ativo e ele compra ou vende o ativo primeiro, ou seja, ele seria o early adopter, né, ou os investidores inovadores. O investidor gráfico, ele consegue identificar esses movimentos e ele consegue surfar essa onda antes, né, da massa crítica entrar no movimento. Então, como que ele faz isso? Basicamente, a análise gráfica, eu vou trocar aqui, vou colocar a minha tela, onde eu estou com o gráfico aberto da Mexi, só um instante.
Então, vocês, basicamente, estou aqui na homepage da MEXC. Para você iniciar, né, a plataforma de trade da MEXC, é aqui nessa região aqui, ó, identificado como trade, e você tem as opções de trade, né, no spot, ou seja, no à vista, e o trade de futuros também, e com margem. Eu vou aqui no trade à vista, ele já vai abrir aqui a plataforma onde tem o book, que a gente chama, que é o livro de ofertas, vai ter o gráfico, e aqui é onde você coloca as suas ordens de compra ou venda, tá? Eu vou focar primeiro aqui no gráfico, vou até maximizar, tá? Então, o que acontece? Dentro da análise técnica ou análise gráfica, ela se baseia pelo que a gente chama de teoria de Dow, que é o cara que praticamente fundou a análise gráfica, né? E, bom, existem 3 pilares aí na teoria de Dow, né, que a gente se baseia. O primeiro é que tudo, ou seja, todas as notícias, fatores que podem influenciar no preço de um ativo e são de conhecimento público já estão embutidos no preço dele. Então, basicamente, quando você olha o preço de um ativo, isso já embute todas as notícias e fatores que podem influenciar nesse preço. Então, se fosse, no caso, por exemplo, agora no gráfico aqui do Bitcoin, se existe algum fator, como, por exemplo, o que anda impactando, que é a inflação global, alguma notícia relacionada a isso, isso já está embutido no preço. O segundo grande pilar aí da análise gráfica é que o mercado sempre se movimenta em tendências. Então, ou ele está em tendência de alta, ou de baixa, né? Ou ele está andando de lado, como a gente fala. E sempre uma tendência é a válida até que outra substitua. Então, aqui, por exemplo, no gráfico diário, vocês vão ver, né, que esse movimento aqui, um pouco mais atual, ele está numa tendência de alta. Por quê? Se vocês notarem, ele está formando um canal aqui de alta, ou seja, os topos de fundo são sempre ascendentes. Então você diz que ele está numa tendência de alta, tá? Você só pode dizer que ele está numa tendência de baixa, ou seja, se ele reverteu ou numa tendência, né, de andando de lado, se essa tendência de alta for substituída, ou seja, se esse novo fundo for mais baixo que o fundo anterior, né, isso quer dizer que ele está numa tendência de baixa. Ou nesse caso, né, para dizer que ele está continuando nessa tendência de alta, a gente diz que o novo fundo vai ser maior que o anterior e o novo topo maior que o anterior também, tá? E o terceiro, né, pilar é que a história se repete. A análise gráfica, basicamente, ela segue um conceito que é o comportamento humano de rebanho. Então, imaginem que tem várias pessoas, vários possíveis compradores e vendedores no mundo observando o mesmo gráfico e procurando o mesmo padrão. Então, eles vão agir de acordo com o rebanho. Então, todos vão fazer uma compra ou uma venda. Então, esse gráfico, né, por ele ter um padrão, ele vai acabar executando o resultado que o padrão diz. Tá? Isso é pelo efeito de rebanho mesmo. Tá? Dentro do gráfico, basicamente, o que você tem que olhar, o que você tem que decidir, né, é primeiro o tempo gráfico que você vai analisar, tá? Porque aqui cada candle representa um tempo gráfico que está escolhido. No meu caso aqui, eu escolhi o tempo gráfico de um dia. Então isso quer dizer que cada candle, ou seja, cada vela dessa, né, que é um padrão visual das variações de preço do ativo naquele período, nesse caso um dia, representa um dia. Eu posso escolher uma semana, uma hora, um segundo, quais variações de tempo ou de período eu quiser, tá? Uma dica aqui é que períodos maiores, eles apresentam maior confiabilidade para a gente analisar o gráfico. Isso porque um período maior compreende um volume de compra maior, ou de venda nesse caso, tá? Isso quer dizer que mais pessoas, né, fizeram parte da formação daquele candle, ou seja, se mais pessoas agiram de uma mesma forma, isso quer dizer que esse movimento, você pode ter mais confiança nele, porque ele é validado por um maior número de pessoas, que representa, logicamente, um maior volume. Então, gráficos com períodos maiores trazem, né, uma maior confiabilidade para a nossa análise. Então, como vocês podem ver aqui mesmo, no gráfico do Bitcoin, no período diário, eu posso dizer que ele está numa tendência de alta, ele já está apresentando topos e fundos ascendentes, mas se eu for para o período semanal, vocês vão perceber que ele ainda está apresentando topos e fundos descendentes. Ou seja, no período semanal, que compreende um maior volume de negociação, logo eu posso ter mais confiabilidade, o Bitcoin mesmo ainda não reverteu a tendência de baixa. Tá? Um outro
ponto que a gente pode falar da análise gráfica, né, é que, como você vai usar esses gráficos, você tem que escolher a melhor plataforma. E, para mim, a melhor plataforma é sempre a que te atende, né, com os seus indicadores, né, e tudo que você precisa para analisar o gráfico de acordo com o que você gosta. Eu estou agora exatamente na plataforma de análise gráfica da MACD, e ela é bem completa. Basicamente, ela tem todos os indicadores possíveis, indicadores tanto técnicos, né, que seja uma média, um índice de força relativa, por exemplo, ou até o Fibonacci, que eu vou falar daqui a pouco, quanto os indicadores de desenho mesmo, que servem para que você faça esse tipo de análise visual que eu acabei de fazer, como desenhar canais, resistências e suporte, tá? Então, basicamente, a da MACD atende bem, tão bem quanto qualquer outra corretora, na verdade até mais completo, e basicamente ele tem todas as ferramentas que você encontraria num TradingView, basicamente, que é a maior plataforma de análise gráfica com mais usuários no mundo. Tá? Continuando aqui, então, uma das ferramentas que você usa para fazer essa análise gráfica, ou seja, se você não quer fazer o famoso DCA, você tem que normalmente seguir topos e fundos. Topos e fundos é assim: todo mundo vai fazer uma compra e em certo nível de preço, né, as pessoas acabam realizando o lucro, como a gente fala. E essa realização de lucro, né, ela acaba também criando um efeito manada e forma um topo de preço, né, dentro do ativo. Esse topo é o que a gente chama de preço psicológico, ou seja, quando chegar novamente naquele mesmo preço, as pessoas vão se lembrar, né, que ali houve uma liquidação, então forma um efeito psicológico que acaba que as pessoas pensam que naquele nível de preço o ativo está caro, então eles acabam vendendo também. Então sempre que é formado um topo, nesse topo forma-se o que a gente chama de resistência, tá? Então a resistência serve para quê? Quando o ativo chegar naquele nível de novo, vai ter uma força vendedora que a gente fala, né? Ou seja, muitas pessoas vendendo por medo de que o ativo comece a cair, e daí você vai ter uma certa resistência para superar aqueles níveis de preço. O mesmo acontece no fundo. Quando muitas pessoas começaram a comprar, então sempre que voltar naquele nível de preço, as pessoas vão ter a impressão de que o ativo está barato e vão começar a ter uma predisposição a comprar o ativo, ou seja, vão estar com mais tolerância a risco. Então é sempre legal você ficar desenhando, né, achar os topos e fundos dentro do gráfico, para que você, no caso de uma compra, você espere a formação, né, ou que toque em algum fundo, você vai ter uma segurança maior para que você compre o ativo naquele nível de preços. Tá? E para fechar, existe o Fibonacci, né, que é uma ferramenta gráfica, tá? E eu uso bastante para traçar tanto retração, que a gente chama, né, de Fibonacci, que na verdade você pega desde o fundo e você consegue traçar até quando um ativo pode descer, né, ou reduzir o seu preço. Basicamente existem 3 níveis que você usa, que é o de 38%, 50% e 62%. Nesse caso, quando ele chega até 62%, quer dizer que está uma tendência muito forte de alta, ou seja, ele caiu pouco, a correção foi muito pouca, né? 50 é uma tendência de alta intermediária, 38 uma tendência de alta um pouco fraca, ou seja, ele teve uma correção bem forte após uma subida, tá? É óbvio que aqui é uma passada, uma pincelada por cima, a gente está com um tempo bem curto para falar de vários assuntos, mas caso vocês queiram saber mais, é só acompanhar nossas páginas lá também, tá bom? Beleza, pode continuar aí, Flávio. Se tiverem dúvidas, né, óbvio, estou aberto aí para responder. Beleza, beleza. Compartilhar minha tela aqui de novo. Tudo certo até agora, John? Da minha parte aqui tudo bem, tudo certo. Beleza. Talvez eu teria só uma dúvida, mas aí vai voltar para ele de novo? Dessa parte aí de gráfico? Pode? Quer mandar agora? Pode ir. Não, eu só ia perguntar um pouco de média móvel, quais são as médias que você utiliza? Perfeito. Qual que você eu posso voltar lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Perfeito. Bom, basicamente, existem as médias móveis, né, como a gente chama, são médias de preço. E as médias, elas servem, né, para suavizar
a variação de preço num certo período. Ou seja, como você olha pelas médias, fica mais fácil de compreender a tendência do ativo. Então, por exemplo, agora aqui, eu vou até tirar o Fibonacci da tela, né, para limpar um pouco o gráfico, tirar também essa resistência, esse suporte. Então, basicamente aqui, se você olhar basicamente esse ativo durante a subida dele, né, o Bitcoin aqui nesse movimento de subida, você vai ver que ele teve umas variações, ou uma volatilidade, como a gente chama, né? Então, usando uma média, ou seja, você pega e tira a média da variação desse preço e vai projetando no gráfico, olhando pela média, você tem uma suavização do movimento, ou seja, fica muito mais fácil, né, de entender qual é a tendência do ativo, porque você está vendo esse movimento com uma suavização das variações. Então, por exemplo, aqui, se você olhar a curva, né, de descida do Bitcoin nesse último período, você vai ver, a gente está no gráfico de uma semana, inclusive, você vai ver que teve uma variação que poderia dificultar o entendimento da tendência, mas se você olhar pela média, você vai ver que a média ela está indo para baixo, né? Então fica mais fácil de compreender essa média. As médias que eu uso, eu vou até colocar aqui no gráfico diário, que daí as variações são maiores, né? Então você vê o efeito da média com uma melhor, tá? Então, ó, se você olhar aqui, ó, você vai ver que, por exemplo, aqui ele fez um serrote, né, praticamente, né? Um movimento de um serrote, formando vários topos e fundos dentro do canal. Então, para uma pessoa que não é acostumada a ver esses movimentos, ela poderia interpretar como algo confuso, né, para interpretar qual é a tendência do ativo nesse prazo, né, da média. Mas se você olhar o movimento da média, você vai ver que ela está ascendente, né, com pouca variação. Então, a média ela serve para isso também, tá? Bom, as médias que são as mais usadas dentre os analistas gráficos normalmente são médias de curto, médio e longo prazo, tá? Como eu falei, médias tanto gráficos com maiores períodos quanto médias com maiores períodos apresentam um índice de confiabilidade maior, porque ela pega um período maior, ou seja, mais pessoas, mais volume de negociação, então aquele movimento é validado por um maior número de investidores, por isso você pode confiar mais. As médias de curto prazo, a que eu uso mesmo aqui, é uma média de 7 dias. Então, se você pegar aqui, ó, tá aqui. A média de curto prazo é uma média de 7 dias, a média que eu uso de médio prazo é de 21 dias e a de longo prazo pode ser de 99 dias, né, ou de 200 dias. A que eu estou aqui é de 200, 99 e 7, tá? E outra coisa é que, obviamente, né, as médias, além de suavizarem o movimento, como ela é uma média de preços, acaba que elas também são usadas pelos analistas como níveis, né, de suporte e resistência. Ou seja, se eu tenho uma média aqui, ó, nesse caso é de 200, acima do preço, isso quer dizer que uma vez que o preço atinge essa média, ela vai servir como uma resistência, ou seja, vai ter uma força vendedora ali. Mesma coisa se eu tiver uma média andando abaixo, né, ela vai servir como um nível de suporte. Vocês podem ver que, por exemplo, aqui, ó, a média de 7, ela acaba servindo como um pouco de suporte, tá, para o movimento, mas ela não oferece um suporte tão forte, até porque ela é um período um pouco mais baixo, então ela não representa também um suporte de tanta força. Responde sua pergunta, John? Não, perfeito. Obrigado aí pela atenção e pela resposta. De nada. Se tiverem mais dúvidas, só mandarem. Pergunta que não quer calar é o seguinte, Fernando. A gente já chegou no fundo do Bitcoin? A gente já pode comprar? É isso que todo mundo quer saber, cara. O que eu diria... Já chegou. Sim, eu posso responder de uma forma bem fácil para vocês. Dentro da nossa gestão lá no CryptoPass, a gente ficou desde o início de abril, praticamente, até o meio agora até o início de agosto fora do mercado. E no início de agosto agora a gente voltou e a carteira mensal e semanal nossa está performando aí por volta dos 20% a 30% cada uma. E daí eu diria para vocês que eu acredito que o Bitcoin já chegou no fundo e agora ele está iniciando um movimento de lateralização no semanal, tá? E no diário já demonstra aí uma possível reversão, tá? Isso porque ele já está andando, né? Ele já fez o teste da média de 99, como vocês podem ver aqui, ó, ela formou, deixa eu trocar para minha tela,
ela formou uma resistência, que é o que eu falei, ao tocar essa média, né, ela formou uma resistência. Ele começando a andar acima dessa média de 99 é mais um sinal de que já houve uma reversão. Mas aqui, até para os nossos membros lá da comunidade, enquanto ele não perder esse canal de alta, né, aqui, para mim, ainda é um mercado de alta no curto prazo, eu poderia dizer, né? Agora, por exemplo, hoje mesmo ele já está testando esse canal. Perdendo esse canal para baixo, já seria investir com cautela. Então, mas eu não acho que ele vá baixar novamente abaixo dos 17 mil, até porque os contextos externos, né, os contextos macro que fizeram ele cair, que era a inflação global, né, as taxas de juro em altas, né, em curvas crescentes, esse efeito já está quase que anulado, né? Os Estados Unidos já está reportando índices de inflação, como se a inflação estivesse arrefecendo, como a gente fala, né? Ou seja, diminuindo de novo. O Fed já anunciou não, né? Mas já há uma esperança bem grande de que os aumentos da taxa de juros dos Estados Unidos não vão ser agressivas, vão ser um pouco menores. Então, isso favorece os investidores de risco. Então, muito provavelmente, não vai ter um temor no mercado que faça o Bitcoin cair abaixo dos 17 e alguma coisa que foi o fundo dele ali. Okay? Então, para mim, o Bitcoin já alcançou o fundo desse ciclo de mercado, né? É óbvio que a gente tem vários ciclos. É isso aí. Com certeza. Valeu pela resposta. Obrigado. Posso compartilhar minha tela aqui, Fernando? Pode mandar, Malan. Beleza. Me avisa aí quando vocês estiverem vendo. Estão conseguindo ver? Então, né? Sim, eu tô. Beleza. Então vamos lá, recapitulando, né? Para quem entrou depois aí. A gente passou então. Entendeu seu perfil de investidor, conservador, moderado, agressivo, quão que você aguenta de volatilidade, né? Quanto que você vai ter na sua carteira. A gente falou de abrir a conta numa corretora, a Maxi, super simples, faz o Pix do banco para dentro da corretora, legal. Saca isso para uma hard wallet, né, que é uma carteira fria. Entende o que é o DCA, então o Dollar Cost Average, você diminuir a sua volatilidade, pegar o preço médio, ter um plano, né, de investimento a curto, médio e longo prazo, fazendo DCA. E aí, se você não quiser fazer os DCA e quiser entender esses padrões gráficos, o Fernando apresentou, então, justamente como é importante ter, né, o conhecimento de uma análise gráfica, né? Você consegue encontrar melhores oportunidades de venda e compra, entender qual que é a tendência do mercado, o que é um suporte, uma resistência, e aí a retração de Fibonacci. Beleza, então a gente já entendeu aqui que a gente está mais ou menos no perfil intermediário, se você chegou até aqui. Num perfil avançado, o que a gente considera é o seguinte, é você começar agora a trabalhar em finanças descentralizadas, né, o famoso DeFi. Então, o que é o finanças descentralizadas? Rapidamente, né, dando um contexto, você consegue trazer instrumentos do mercado tradicional para dentro do mercado cripto de uma forma descentralizada. Ou seja, você não vai ter um CEO, né, de um banco te pedindo seu CPF, seu RG, comprovante de nascimento, ir lá no cartório protocolar que você é você mesmo. Essa burocracia, essas coisas só existem no Brasil, né? Então você não tem intermediários, é muito simples, é muito transparente, né? Você pode trabalhar com contratos inteligentes. Então, para você pegar um empréstimo no banco, você vai lá e bate na porta de algum banco, você sabe como é a dificuldade, né? A burocracia para você tomar o empréstimo. Demora. E através de DeFi, finanças centralizadas, você tem esses contratos inteligentes, são justamente contratos digitais de uma forma dentro do algoritmo que você tem justamente um contrato de ambas as partes. Se eu quero vender, você vai comprar, né? Se eu quero tomar um empréstimo, você pode ser um formador de mercado, então você prover liquidez para o mercado cripto e a partir daí você receber recompensas, né, como juros anualizados, um juro composto, você farmar, que a gente fala, né, você produzir, você farmar determinados tokens de um protocolo. Existem ativos sintéticos, então você pode comprar uma ação da Tesla, uma ação da Apple, uma ação, né, do mercado tradicional dentro do mercado cripto, então existem protocolos para isso. Jogos, que foi aquela febre, né, do Axie Infinity, o Play to Earn,
Então, através também justamente de contratos inteligentes, de NFTs, você consegue tomar empréstimos. Justamente, você pode tomar um empréstimo. Inclusive, eu estava vendo até um podcast de um rapaz do mercado cripto, que ele tomou empréstimo justamente para comprar um carro, e aí ele tomou um empréstimo com juros super baixo, né, na Aave, se eu não me engano. Então, é possível sim você sair do mercado cripto e fazer, dentro do mercado tradicional, essas aplicações de empréstimo, de colocar como garantia. Você tem loterias também no mercado DeFi, né, muito famoso, como a Pool Together, por exemplo. Então você pode colocar ali, né, um staking a longo prazo, e a cada semana, acho que agora mudou, a cada dia, eles fazem o sorteio, né, de quem pode ganhar essa loteria. Obviamente, quem investe mais tem mais chance de ganhar. Seguros, enfim, é um mercado extremamente amplo, e instrumentos onde você pode se tornar o seu próprio banco, né? E existe essa fala do mercado DeFi, be your own bank, né? Então você pode ser o seu próprio banco, você pode ter os seus próprios juros, né, anualizados, você fazer o que você quiser sem permissão de ninguém. Então, basicamente, você vai precisar instalar uma carteira digital, que aqui no caso aqui é na MetaMask, que é a mais conhecida, existem outras, mas e aí você consegue interagir com esses protocolos de finanças descentralizadas. Aqui eu trouxe, somente como exemplo, o ecossistema da rede Ethereum, né, que é a segunda maior criptomoeda aí, né, do mercado cripto, que é o Ether. Então nós temos um ecossistema que é o mais envolvido do mercado DeFi, onde possui mais desenvolvedores. Então aqui você tem Vale dizer, eu queria até colocar uma observação interessante aí, que o pessoal costuma falar que o Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo, abaixo do Bitcoin, mas se você for parar para pensar em TVL, que é um termo que remete a Total Value Locked, que é quanto dinheiro tem investido naquele criptoativo, o Ethereum já desbancou o Bitcoin faz tempo, tá, em valor de mercado. Ou seja, o Ethereum atrai muito mais investimento, tem muito mais dinheiro de todo mundo em Ethereum do que em Bitcoin. A diferença é que em Bitcoin é diretamente em Bitcoin e Ethereum é dentro de todas essas aplicações. Então, quando a gente fala de Ethereum, o valor do Ethereum é só o valor da criptomoeda que é usado para pagar o gasto, ou seja, a taxa para que você rode todas essas outras aplicações. Se você inserir na conta todo o dinheiro que está locado, né, ou seja, investido em todos esses outros apps, o Ethereum já desbancou o Bitcoin faz muito tempo. E isso é engraçado, porque a gente pensa no Ethereum como a segunda maior criptomoeda, mas ele já é a maior, considerando dinheiro atraído, dinheiro investido há muito tempo. Exato. Então o Ethereum, para quem não conhece, inclusive eu fiz um vídeo agora recentemente, esse último vídeo aqui, onde você fazer o staking de Ethereum, que eu gravei ontem. E aí você tem todo um ecossistema dentro da rede Ethereum, né? Então você tem as corretoras centralizadas, você tem as auditorias, quais são, né, as empresas que estão investindo hoje, que estão fazendo aí testes no Ethereum, infraestrutura, escalabilidade, são as segundas camadas do Ethereum, NFTs. Então é uma rede onde é uma caixa de ferramentas abertas e você, como desenvolvedor, você vai lá e cria o seu aplicativo e o seu smart contract, enfim. Beleza? Ainda no avançado, Flávio, beleza, entendi o que é DeFi, entendi o que é o Ethereum, que é a segunda maior blockchain aí da rede, né, de criptomoedas, e como escolher um DApp, né, um Decentralized Application, um aplicativo descentralizado. Então, como eu falei, você vai instalar uma MetaMask, você vai instalar uma carteira digital para você conseguir interagir com esses protocolos, que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, esse é o checklist, instalar uma carteira digital, que é a mais conhecida, é a MetaMask, a rede que você vai fazer esses investimentos, escolha uma rede que é mais descentralizada possível, né? Nós temos outras redes, BNB, por exemplo, ela é mais centralizada, os validadores dela são mais centralizados, da própria empresa mesmo da Binance, enfim. Auditoria, esses protocolos são auditados, essa rede é auditada, qual é o TVL dessa rede, quem são os desenvolvedores por trás dessa rede, quem é o criador dessa rede, já sofreu muito rug pull, né? Como a gente sabe, o rug pull é um golpe, né? Enfim, você justamente ter o seu dinheiro tirado ali de um protocolo, né? Um scam. A comunidade... Rug pull é quando os próprios... Desculpa, pode continuar. Eu ia falar que rug pull é quando
seria puxada de tapete, né? É quando os próprios devs eles levam a grana do pessoal. Então aconteceu o maior rug pull que eu conheço aconteceu naquele ecossistema de jogos NFT CryptoCity, em que os próprios devs começaram a acumular bastante na carteira deles, né, e fugiram com tudo praticamente, né. Então isso é a definição de rug pull, é quando os próprios devs eles pegam a carteira, né, do jogo e raspam com o dinheiro dela. Drena o valor lá, né? Comunidade, cara, como que essa comunidade é grande? Como é que ela tá no Telegram? Como é que ela tá no Twitter? Ela é uma comunidade engajada, os desenvolvedores conversam com a comunidade. Extremamente importante entender o quão grande essa comunidade é. Qual que é o nível de descentralização? Acabei de falar para vocês, existem redes que as pessoas acham que é legal, é mais fácil, mais barata de operar, porém você tem essa falta de descentralização, número de validadores, né, é uma empresa por trás. Então, é importante entender quão descentralizada essa rede é, esse criptoativo, entender o que é impermanent loss, extremamente importante. Né? Aqui é difícil a gente se aprofundar um pouco mais no impermanent loss, mas é quando, né, o equilíbrio da sua piscina de liquidez ela tem uma disparidade, então a pool automaticamente compra mais uma moeda do que a outra, então você pode acabar saindo dessa piscina de liquidez com menos de se você estivesse holdando o próprio token. Então, importante também entender o que é impermanent loss, tá? Beleza, entendi o que é tudo isso, fiz meu checklist, legal. Eu vou mostrar alguns protocolos que eu gosto bastante, tá? E eu tenho os investimentos hoje nesses protocolos. O primeiro deles, que é um protocolo descentralizado, não tem um CEO, não tem nada, você não precisa mandar RG, CPF, carteira, né, o certidão de nascimento, você só vai conectar a sua carteira, a sua MetaMask, que é a Uniswap. Então a Uniswap, né, ela é, se eu não me engano, o maior TVL hoje da rede Ethereum. Tem que até dar uma olhada nisso, talvez seja a do Finance. Sim, a Uniswap é a maior DEX, né, da rede Ethereum, tem mais de 7,3 bilhões de dólares locados agora. Exato. Então ela é uma DEX, uma corretora descentralizada, que você pode comprar e vender os ativos, que você tiver na carteira. E aqui você pode prover liquidez. Ó. Tenho aqui já até um prover liquidez, ó, na Uniswap V3. Então aqui basicamente só você selecionar um par. Então, por exemplo, Ethereum e Bitcoin. Eu vou prover liquidez para esse aplicativo, né, descentralizado. E eu vou ganhar taxas na compra e na venda desse par de tokens, no Ethereum e no Bitcoin. Então eu vou colocar aqui, ó, quanto que eu quero ganhar de taxa? 0,01, 0,05, 0,3 ou 1%? Então é importante você fazer uma análise gráfica para isso daqui estar, né, dentro do range de compra, do maior volume de compra e venda desse par de tokens. E aí você provê liquidez para o mercado. Quem quiser comprar, você tá vendendo. Quem quiser vender, você está comprando. Você está sempre na contraparte, sendo um formador de mercado. Né? E dessa forma a gente consegue ganhar taxas. Então, cada pessoa que está comprando e vendendo está recebendo taxas. Então, muito bacana também. Eu tenho já tutorial no YouTube sobre como fazer e como prover liquidez sendo um formador de mercado na Uniswap V3. Tá? Você tem outras redes aqui. Então, você tem a rede Ethereum, a Polygon, a Optimism, que é, né, a segunda camada aí do Ethereum. Então, tem outras, além do Ethereum, outras redes que são mais baratas, inclusive, para você operar. Uma outra plataforma, né, descentralizada que eu gosto bastante é a Balancer. Então, a Balancer é a mesma coisa da Uniswap, porém, ela tem um ponto diferente de você prover liquidez. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma rede na rede Ethereum, Polygon e Arbitrum, e eu tenho piscinas de liquidez, onde eu posso prover liquidez, né, ganhar as taxas e também ganhar os tokens da Balancer, que é o token BAL. Né? Então eu tenho, por exemplo, Ethereum e Bitcoin. Né? Existe aqui deixa eu até mudar aqui, existe na rede Ethereum uma piscina de liquidez, que eu sou o formador de mercado, que é esse aqui, ó, WBTC e WETH, onde eu estou ganhando, ó, quando eu comecei isso aqui estava por volta de
acho que era 20, quase 20%, alguns anos atrás. 20% provendo liquidez em Bitcoin e Ethereum. Agora está em 0,98, 1,57% que você vai ganhar de juros e no token BAL. Né? Então você ganha as taxas e você ganha o token BAL. Então é importante você entender qual piscina de liquidez que é interessante para quando você sair dessa piscina de liquidez, que você vai ter um permanent loss. Se você sair mais com um ou mais de outro, tem importância para você? Cara, para mim, Ethereum e Bitcoin é excelente. Eu posso sair mais com um ou mais do outro. Para mim é perfeito. São dois ativos que eu gosto bastante. Quanto mais liquidez tem nesses protocolos, né, mais diminui aqui a sua taxa de retorno, né, os seus juros. Tá? Então, eu gosto bastante dessa plataforma descentralizada. É um outro que é muito bacana. Um outro também que eu gosto bastante, né, que é a Lido Finance. Ela, se eu não me engano, agora é a que tem... Ela hoje é a que tem mais... É a segunda. É a segunda agora? Na verdade, eu estou olhando agora aqui, a primeira é a MakerDAO, sim. Praticamente é a que fundou o DeFi, né? A segunda agora é a Lido. E a terceira é a Uniswap. O que é a Lido Finance? Valeu, Fernando. Lido Finance, basicamente, é você não deixar o seu Ether parado, que é justamente como que eu falei nesse último vídeo aqui. Ó. Então, eu até coloquei uma analogia, né? Você deixar o Ether parado na sua carteira é uma coisa se você tiver um apartamento no Leblon e você deixar ele fechado. Então, assim, você tem um puta apartamento legal, mas você não está rentabilizando ele. Você não está alugando, não está fazendo nada, está parado lá com a chave com você. Mesma coisa com o Ethereum. Ele vai valorizar de acordo com o tempo, né? Porém, você vai deixar ele parado na sua carteira. Você pode rentabilizar isso. Obviamente, você rentabilizar em protocolos consistentes, com TVL alto, que tem todo aquele checklist que eu mostrei para vocês. Então, a Lido Finance é um deles. Tá? Você pode fazer o stake aqui do seu Ethereum, ó, e você vai ganhar o quê? Um juros anualizado. Esse juro não é composto, porque ele é uma APR, não é um APY, e aqui ele está pagando 3,9% ao ano. Se você deixar ele paradinho aqui na Lido Finance. Você tem isso com a Solana, com a Polygon, com a Polkadot, com a Kusama. Esse aqui esquece, né? Nem precisamos tocar na terra, né? Na falecida. Mas aí você consegue rentabilizar o seu Ethereum, não deixar ele parado, tá? Muito bacana. Também já tenho aí um stake de Ethereum na Lido. E eu acredito que ela vai se valorizar bastante, tá? Agora com o The Merge. Acredito que ela vai se valorizar e esse APR ele vai subir aí com o tempo. Um outro que eu gosto bastante, Flávio, putz, você apresentou um monte de coisa, não sei o que, legal, cara, você passou do básico, do intermediário para avançado, mas, cara, esse negócio de avançado, de finanças centralizadas, para mim é muito difícil, eu não quero ficar indo em protocolo, não quero comprar um, ver o outro, cara, estudar isso, eu não tenho tempo, não tenho paciência para isso. Legal, não tem nenhum problema. Você tem um protocolo que eu gosto bastante também, e algumas pessoas devem conhecer, que é esse daqui, o IndexCoop. Neste protocolo, você compra, basicamente, ETFs. Para quem não sabe o que é ETF, basicamente é uma cesta de ativos. Então, você tem, né, uma cesta e você tem vários ativos ali, né, no mercado tradicional, principalmente. Né, nós temos ETFs na Bolsa Americana, na B3, enfim. E aqui também no mercado cripto existe esses tipos de ETFs. Então, na IndexCoop, por exemplo, você tem um ETF de DeFi. Então, os projetos que estão... eles fazem uma cesta e você compra o token DPI e você tem exposição aos projetos DeFi. Você tem o MVI, que é o Metaverse Index. Então, você tem outros produtos. Um deles também é o Ethereum. Né? Você consegue também comprar o token aqui, que é o ICETH, e ele está pagando 5,30, mais do que a Lido Finance. Ele paga 5,30 em juros composto ao ano. Né? Então eu estou gostando bastante também. E aqui, ó, vou até abrir para vocês, se eu for aqui em produtos. Ó, Flávio, então tá, não tenho paciência, eu quero comprar esse ETF aqui de DeFi Pulse Index, o DPI. Eu vou comprar esse token e eu vou ter exposição a quê? Legal, ó, você vai ter exposição. Vou achar aqui, ó. Justamente isso. Ó, então você vai ter exposição a Uniswap, Aave, Maker, Synthetix, Siluprin, Compound. Os maiores hoje do mercado
Compound, Sushi, os maiores do mercado hoje estão nesse token aqui, o DPI, ó. Eu acho bem legal. Você tem uma exposição indireta, né, comprando esses tokens e você já tem essa diversificação dos tokens. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, como é que é o cálculo. Ah, beleza, Flávio. Gostei disso. Agora eu quero comprar, por exemplo, ó, de metaverso, né? Nós passamos por um hype aí do metaverso, mesma coisa. Existe aí o Metaverse Index, que é o MVI. Você compra esse token e aqui você tem, ó, indiretamente exposição ao Illuvium, Axie Infinity, Sandbox, Decentraland, Engine, vários áudios, Haribo, vários projetos legais. Indiretamente você tem acesso à diversificação desses projetos. Acho bem bacana. Inclusive, eu comprei ontem, né? Coloquei mais um Ethereum, comprando o ICETH, pagando quase 6% aí de juros anual. Muito bom mesmo. Interessante. O Legal, par né? dele é com Ethereum. Ele tem na rede. Vou botar aqui. Ele tem na rede Polygon, Ethereum e Optimism. Muito Então bom. você pode comprar ele com. Você pode comprar com DAI, você pode comprar com SDC, você pode comprar com WTH, com Match. Então você vai lá, abre o dashboard, ó, vou conectar aqui na minha carteira. E aqui, ó, vou mudar aqui para Ethereum. E aqui no meu dashboard, deixa eu dar um desconecto aqui que ele vai encontrar. Olha lá. Então eu estou 100%, né, do produto da Index Coupe, eu estou 100% em ICETH, que eu comprei ontem, inclusive. Se eu quiser comprar mais, ó, eu vim aqui no meu Ethereum, ó, quero comprar com Ethereum, com DAI, com SDC. E aí eu compro ele, eu vou receber esse token aqui, o ICETH, e a qualquer momento eu posso voltar e vender o ICETH para voltar para Ethereum, enfim, qualquer outro token. Tá? Eu acho bem bacana mesmo esse protocolo. Muito avançado e ao mesmo tempo simples, né? De conectar. Exato. Muito simples. Chegando aí agora nos finalmente, ainda, né, em finanças centralizadas, eu gosto bastante também do protocolo descentralizado da BeFi. Cara, a BeFi ela é bem legal, por quê? Porque ela traz várias redes, várias pools, que você pode inclusive dar um boost, né, nessas pools. Então, você tem de stablecoin, ó, de blue chips. Então você basicamente vai conectar a sua carteira, vai vir aqui em explorar, e aí sim você pode, cara, quais são as pools mais interessantes para prover liquidez, ser um formador de mercado, lá na rede da Polygon. Pô, lá na Polygon você tem aqui nesse protocolo chamado QuickSwap, que inclusive é o maior da Polygon, você pode prover liquidez em WBTC, em ETH, que está na rede Polygon, ao nível de segurança 9.4, ele está te pagando aí um juros anual de 1,33%. Porra, caiu bastante, não sei o quê, né? É um papai com mamãe, mas não fica parado na sua carteira ali. Ele tá rendendo. Aave ETH, ó que legal, Aave Ethereum, pô, pagando nem 1%, tá meio caído, né? Mas eu tô aqui em Blue Chips, ó. Se eu for aqui em tirar o Blue Chips, aí eu vou encontrar todas as pools de liquidez aqui na BeFi. Quero todos os cofres, né, todas as pools em stablecoin. Olha que legal. Não, eu quero na rede, sei lá, Avalanche. Ó, tá pagando 8%, ó, na Curve, olha que legal. MAI, DAI, USDC, USDT. Pô, olha o nível de segurança, 9.7, pagando 8.20% ao ano em stablecoin. Então tem pessoas que gostam de ficar 100% em cripto. Não significa que se você ficar 100% em cripto, você está 100% exposto à volatilidade. Você pode estar 100% em cripto em stablecoin. Uma stablecoin dessa daqui, por exemplo, nessa pool, você está ganhando 8,20% ao ano. Cara, às vezes o mercado tradicional não faz isso. Em dólar. Né? Olha o nível de rentabilidade que você tem aqui. Uma ideia. Pode falar. Para você ter uma ideia, os bonds aí, os bonds do Tesouro Americano, né, que estão nas máximas aí históricas devido justamente ao risco, não pagam nem metade disso, né? Então, para você ficar em dólar
lá nos Estados Unidos mesmo você não receberia nem metade dessa quantia aí versus dólar em cripto, né? E dentro do que você falou até, um índice aí de segurança altíssimo, né? Então, praticamente Exato. impossível você sofrer algum tipo de prejuízo, né? Então você está em quatro stablecoins, algumas algorítmicas, outras que têm lastro, né? Outras que são mais... existe uma desconfiança aí do mercado, se existe lastro, não tem, mas enfim. Pô, aí você está ganhando 8,20% ao ano em dólar, maravilhoso, né? Próximo ponto, NFTs e jogos. Desculpa, eu ia falar aqui, inclusive, ainda sobre stablecoins, aqui na BiFi. Esse daqui é o ideal, tá? Que o mercado cripto paga geralmente para stablecoins. Entre 6 e 8. Não aquela loucura, por exemplo, na Terra, na Anchor, né, no protocolo Anchor, que tá pagando 20% ao ano. É o sustentável, né? É o sustentável. É o sustentável, exatamente, é o sustentável. Então, não caiam em ilusão de dinheiro fácil em dólar, que você vai ganhar 20%. É óbvio que a gente não pode ser engenheiro de obra pronta, né? Depois que aconteceu o que aconteceu, a gente vinha falar, mas eu já estava muito desconfiado também, cara, 20% é muito bom para ser verdade, acabei não entrando. Mas geralmente o mercado ele vai pagar isso para você, entre 6 e 8, isso daqui também não é fixo, isso aqui varia para cima e para baixo de acordo com a liquidez. Então, tenham cuidado, não coloca tudo que você tem, né, em projetos que você não tem controle, né, e você não aguenta essa volatilidade, enfim. Então, voltando aqui, agora para a gente finalizar, falando um pouco sobre agora uma outra parte de criptomoedas, o mercado cripto, que são NFTs e jogos. NFTs, Non-Fungible Tokens, que basicamente é um certificado digital, um certificado de posse digital, que você tem aquilo mesmo e você pode vender aquilo, colocar royalties numa arte, por exemplo, e cada venda que tiver sucessivamente você ganha royalties, né? Então, jogos, né? Enfim, como todo mundo viu aí o mercado de NFTs, né? Como cresceu. E jogos, né? Os jogos Play to Earn, como o Axie Infinity, que cresceu bastante, o Sandbox. Então, aqui eu trouxe um site para vocês darem uma olhada, que eu gosto bastante, que é o DAP Radar. Então, aqui você consegue ter uma noção também por rede e por temas, categorias. Por exemplo, aí, em games, Pô, o que está bombando em games? O Axie Infinity ainda em volume, em usuários, ele ainda é o maior. O The Sandbox, ele é o segundo maior. Tem esse Metaverse Miner, que está na rede BNB, esse aqui está na rede Ethereum, na Ronin. Então, é legal. O Mobox. O que tá bombando aí hoje de jogos? Hoje nada, né? Mas, se você quiser se expor a esse mercado, existe aqui um filtro bem interessante que você pode fazer pelo DAP Radar. Em DeFi, a mesma coisa. Quais são hoje os protocolos, as redes que estão mais desenvolvidas? É importante ter aquele checklist, descentralização. Colecionáveis. CryptoPunks, o maior hoje em questão de volume. NBA Top Shot. Meu amigo é alucinado no NBA Top Shot. Gosta bastante. Então, né, e hoje o maior marketplace hoje do mercado, que é o OpenSea, você pode, inclusive, mintar, né, o seu NFT. O que significa mintar? Você colocar ele aí dentro do próprio OpenSea, a sua coleção, comprar aí, conectando a sua carteira. Então, os top coleções aí nas últimas 24 horas. Bored Ape, né? Enfim. E por último, eu ia falar da NFTFi, né? Que é, inclusive, um projeto bem interessante, que é a Escola Cripto, né? Para quem não conhece aí, a Escola Cripto, ela tá por dentro aí, tá participando do projeto, né? Com os desenvolvedores, que é a compra de NFTs fracionados. Então você pode, inclusive, mintar o seu próprio NFT de forma fracionada e comprar também de forma fracionada. Então, um determinado NFT, você compra uma fração daquele NFT, né, e você não precisa comprar inteiramente aquele NFT. Então é bem legal, uma comunidade bem interessante, e você compra aí frações do NFT. Gosto bastante também, NFTFi. Tá bom? Muito bom por último mesmo. aí, para quem quiser saber, aí a gente também tá, até o final do ano a gente vai lançar justamente esse treinamento de programação em Solidity, em Python, saindo do zero. Quero entrar nesse mundo de programação um pouco mais avançado, a gente vai trazer esse treinamento desde Python, Solidity, criar sua própria blockchain, criar uma moeda, criar um contrato inteligente, fazer um deployment na rede. Então a gente vai trazer isso até o final do ano e trazer para o pessoal aí, saindo do básico até criar uma
um contrato inteligente. Lembrando que as criptomoedas, elas, a gente costuma dizer criptomoedas, mas a tecnologia blockchain por trás aí da criação do Bitcoin, ela permite inúmeras coisas, né? Então, saber programar não quer dizer que você deve focar só em criar um token, essas coisas. Você pode criar o que sua mente permitir, de aplicações usando a tecnologia blockchain como suporte, né, para a segurança das suas aplicações, né, para validação. É isso. Muito bom, Flávio. Muito bom, Fernando, pela explicação. Esse final Desculpa aí que a gente fala muito, viu, cara? Não, que isso. Foi ótimo, foi muito completo. Eu gostei muito do final também, né? Deixou um pouco a mais aí para quem escutar agora, para quem escutar depois. Essa parte de programar, né? De entender um pouco como é que funciona também por detrás das câmeras. Exato. Vamos dizer assim. Sim. Tem muita oportunidade, né, o John, hoje de emprego aí, precisando de programador, o pessoal acha difícil, então a gente vai querer meio desmistificar justamente essa questão de programação e, cara, como está carente o mercado de programadores, né? Com certeza. Principalmente brasileiro, né? Exato. Perfeito. O Brasil é uma escola de programadores, mas Muito obrigado aí. Pode falar, desculpa. Nada, eu ia falar que o Brasil é uma escola de programadores, mas para as linguagens mais tradicionais, né? Para programação em blockchain, a gente realmente ainda está bem atrás aí de outros países. Pode continuar. É verdade, com certeza. A gente está de blockchain mesmo, é muito escasso aqui, né? Realmente. Exato. Não tem nenhuma dúvida? Ninguém com dúvida aí? Nenhuma pergunta? Olha, aqui não, só o Nelson comentou aqui, top, uma das melhores lives, mas Legal. Aqui não teve pergunta não. Obrigado, Nelson. Legal. Mas é isso. Obrigadão, Flávio, muito Nelson. obrigado. Eu só vou comentar aqui das redes sociais do Flávio e do Fernando, que é CryptoPass. Eu deixei aqui fixado, tá aqui no canal, no grupo. O Instagram Legal. deles, o Telegram, mas pelo jeito vocês também têm YouTube, então vocês fiquem à vontade para falar um pouco do YouTube de vocês, se vocês quiserem. E é isso, a gente está aqui aberto, a comunidade aqui, para receber também outros convidados também. Sim. A respeito de blockchain, de cripto, mas hoje foi muito explicativo, foi muito completo mesmo, realmente. Tanto para o início ali da análise técnica, fundamentalista, e esse final também ficou excelente. Muito obrigado pela presença, Flávio, Fernando. Obrigado. Até a próxima. E até a próxima. Pessoal. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais. Tchau.